Até o último momento aqui, nós temos essa decisão que foi proferida primeiramente pelo Alexandre de Moraes de suspensão do X no Brasil, né, do antigo Twitter. Eu quero colocar uma primeira ilustração, que é a intimação que foi feita pelo STF, pelo Alexandre de Moraes, ao Elon Musk, colocando no próprio Twitter, no próprio X, essa intimação. Existe toda até uma discussão sobre isso, se isso tem validade ou não. O fato é que foi feito dessa maneira. E a partir daí, então, veio a decisão depois com a suspensão da rede social. Vamos fazer primeiro uma ordem cronológica aqui dos fatos, para depois entrar nos acontecimentos mais recentes. Eu quero mostrar um mapa que coloca aí todos os países onde o X é banido atualmente, e o Brasil agora faz parte dessa turma. Temos aí um mapa feito pelo jornal Poder 360, colocando a Coreia do Norte, a China, a Rússia, Mianmar, Turcomenistão, Nigéria, Irã e agora o Brasil. Christian Lobauer, como é que você tem acompanhado aí toda essa polêmica? Olha, eu acho que a gente já vem acompanhando as ações do ministro. Eu acho que dessa vez ele acabou plantando a semente da sua própria destruição, porque o processo vem acontecendo há um certo tempo, mas essa é uma medida de impacto tão grande, é tão explícita, são tantos os erros jurídicos. Eu não sou da área jurídica, então não me aventuro a fazer comentário, ainda mais num ambiente tão complicado quanto esse. Deixo para os meus colegas aqui, para o Ricardo, para o Marcília, quem sabe. Mas avaliando o que tem sido colocado, me parece muito evidente que são vários erros sistemáticos e simultâneos, e esse aí, então, é a conflagração, é explícito que nós estamos num ambiente de tirania, né? E tanto é que você colocou aí os países com os quais nós nos alinhamos, né? Alguns deles autoritários, outros com um ambiente de tirania absoluta. Então, o que a gente pode esperar disso, meus amigos? Eu acho que a gente só pode esperar coisa ruim, infelizmente. Eu queria trazer uma mensagem positiva, queria fazer uma análise de saídas institucionais, mas a gente vê que os colegas do Supremo estão todos alinhados, que o Senado está paralisado, acho até alinhado também, pelo que se verifica. Poucos senadores se manifestaram, quando se manifestam não tem força nenhuma. Alguns deputados federais também fizeram aí as suas manifestações, mas com pouco efeito. E a população, acho que como eu e como uma boa parte das pessoas, um sentimento de impotência absoluto. Onde nós vamos parar? O que vai acontecer? Coisa muito ruim. Se você pensar que o empresariado importante acabou de lançar semana passada uma manifestação de uma aliança da natureza com a economia, quer dizer, ao mesmo tempo em que a gente esperaria, eu esperaria pelo menos que grandes empresários e líderes empresariais no momento atual estivessem focados nesse tema, lutando pelo restabelecimento das instituições, né? Estão preocupados com a COP30, com emissão de gás de efeito estufa. O pessoal que fez aquela carta democracia, né? Pela democracia, na época da eleição. Então, exato. Então, e você começa a ter um esgarçamento geral assim, das percepções. Eu não sei qual que é a razão disso, se são as redes sociais, eu não sei mais o que acontece. A gente já comentou isso aqui. Uma semana o presidente dos Estados Unidos tem um atentado, um tiro na cabeça, e depois de 3 dias ninguém mais fala sobre isso, e depois de uma semana a adversária está na frente das pesquisas. Quer dizer, essas coisas estão tão difíceis de você interpretar, de você entender como é que as coisas vêm e vão. A impressão que eu tenho é que, assim, olhando do nosso lado, a gente que acompanha profundamente esses temas, principalmente a decisão do ministro agora em relação ao Twitter, ao X, é muito grave. A gente sente assim um abalo, quase um abalo sísmico nas instituições. Mas não é a sensação que a gente tem quando acompanha as outras notícias e outros grupos sociais e o que outras pessoas estão falando e estão fazendo. Então é muito estranho tudo isso, sabe? Eu só posso te dizer que esse negócio não vai terminar bem. É a única certeza que eu tenho. Não vai terminar bem.
o ministro plantou a semente da própria destruição e a destruição da instituição mais importante do judiciário. Quando que isso vai acontecer, eu também não sei. Mas está gravado aqui, a história vai mostrar o tamanho dos erros que estão sendo cometidos agora. Pois é. E a gente vai entrar em detalhes mais técnicos aí, né, dessas decisões, o que o Musk fez, por que ele fez, e depois o que o Moraes acabou demandando e que não foi atendido e acabou resultando nessa suspensão, né, e com a situação atual. Mas antes disso, logo após que a decisão foi proferida, o presidente Lula fez um post, né, ainda quando não estava efetiva a suspensão do X, colocando ali as redes do presidente Lula. E ele coloca ali uma lista de redes sociais. A primeira que aparece é a Blue Sky, que você pode estranhar, né? Pô, que rede é essa, né? Blue Sky, nunca ouvi falar. É o que seria aí um concorrente do X, um concorrente do Twitter. Depois vem Instagram, canal de WhatsApp, Threads, TikTok, Facebook. Acontece o seguinte, a Folha traz que essa alternativa ao X também não tem representação legal no Brasil, que foi o motivo do X ter sido suspenso, né? O Moraes ali exigiu pagamento de multas e também que o Elon Musk indicasse quem seria o representante legal da empresa aqui no Brasil, uma vez que ele tinha demitido todos os funcionários há algumas semanas, por, segundo ele, ameaças de prisão desse pessoal, e aí está sem nenhum representante legal. Moraes exigiu essa indicação e, por conta disso, a rede foi suspensa. O Blue Sky também não tem representação legal aqui no Brasil, mas segue funcionando normalmente, inclusive até com o presidente Lula indicando o seu perfil ali neste tweet. Ricardo Gomes, você que é advogado, quero a tua visão aí, já um pouco preliminar, né, dessa análise mais jurídica. A gente vai ter, como eu disse aqui, mais detalhes mais adiante, mais uma visão inicial de todo esse imbróglio acontecendo nesse momento. Olha, Renato, a frase que mais se ouviu, né, foi de que decisões judiciais têm que ser cumpridas e de que o X teria descumprido uma ordem judicial. Essa frase solta no ar, ela faz sentido. Decisões judiciais têm que ser cumpridas. É claro, o judiciário existe para aplicar a lei do país. E se o judiciário está aplicando a lei do país, cumprir a ordem do judiciário não é mais do que cumprir a lei, que é obrigatório. Agora, é uma frase que precisa ser retirada, ou seja, para essa frase se aplicar a este caso, é preciso tirar muita coisa de contexto. Por quê? Em primeiro lugar, que ordem judicial é essa? Ela é nascida em que processo? Não tem nenhum processo judicial propriamente dito. Isso é nos autos de um inquérito. O inquérito para caçar perfis, ou que terminou caçando perfis de pessoas, o que não tem nenhuma base legal no Brasil, porque é censura prévia. A censura, o que se poderia admitir no direito brasileiro é a exclusão de conteúdos que sejam criminosos, que sejam até ofensivos, vá lá, mas nunca a exclusão do direito de fala de uma pessoa numa rede social. Então, este inquérito determinava isso a uma rede social. Pois bem, uma ordem ilegal, aparentemente, e é o que disseram diversos juristas. A rede social não cumpre, e uma citação esdrúxula, uma citação pelo próprio Twitter, o que também não tem nenhum cabimento no direito processual brasileiro, a citação de um estrangeiro que mora no exterior, que pelo direito, até por tratados internacionais que o Brasil é signatário, essa citação ela tinha que ser por carta rogatória. O que é isso, né? No Brasil, quando o juiz de Piracicaba quer citar uma pessoa que mora em Manaus, ele faz uma carta precatória. O juiz de Piracicaba pede para o juiz de Manaus citar o residente. Ele não vai mandar um oficial de justiça de Piracicaba a Manaus. É contra-econômico, inclusive. Quando é para outro país, você não manda no juiz de outro país, ele não está em igualdade com você, você roga a outra nação que cite o seu nacional. Então, se chama carta rogatória. O Brasil teria que pedir ao judiciário americano que citasse Elon Musk. O que aconteceu? Uma citação pelo X e descumprida a cassação numa rede
E, portanto, a cassação do direito de falar numa rede social de 200 milhões de pessoas. Porque que tem um princípio constitucional, que é o princípio da proporcionalidade. Qual é a proporcionalidade que tem proibir a população brasileira de acompanhar e falar numa rede social versus 10 perfis que talvez tivessem que ter sido excluídos e não foram, uma multa. Aliás, tem outra excrescência, que é a citação da Starlink lá, o bloqueio dos bens da Starlink. Imagine agora, qualquer cidadão que tiver uma ação judicial contra qualquer estatal no Brasil, vai lá e penhora os bens da Petrobras, porque o governo brasileiro é sócio de todas. Então, é de uma excrescência jurídica que dizer, neste caso, simplesmente, que as ordens judiciais têm que ser cumpridas, significa dizer que qualquer ordem que uma autoridade der, o povo tem que baixar as orelhas e obedecer, inclusive os estrangeiros de outros países. Eu fico imaginando o sujeito estar acostumado a viver numa nação que tem Estado de Direito e daqui a pouco enxerga isso acontecendo. Será que isso pega bem para o Brasil? Será que o resto do mundo não está olhando? Será que os investidores, as grandes empresas... O Elon Musk não é dono sozinho da Starlink e do X, ele tem sócios. E do X ele não é o CEO, né? Também tem essa discussão, teria que ser para outra pessoa. E não tem, nem sei se ele é sócio em nome próprio ou se ele é sócio de uma empresa que é sócia, o que é o mais provável, né? Que a empresa dele tem ações da X, ou seja... Isso é de uma atecnia, de uma falta de técnica jurídica assustadora que revela, na minha opinião, muito mais a intenção, e tu começaste dizendo, né, a escalada do conflito entre Elon Musk e o Supremo. Mas por que o Supremo vai escolher pessoas para escalar conflitos? É isso? É isso que um dos poderes da República vai fazer? Um poder que tem que ser imparcial na aplicação da lei? Vai escolher alguém para ir atrás. Agora eu vou pegar todas as empresas desse sujeito que operam no Brasil. Parece, o que transmite é um ímpeto de perseguição. Agora eu vou arruinar a vida desse sujeito no Brasil, porque se negou a cumprir uma ordem que eu dei. E a ordem que eu dou tem que ser inquestionável, por mais ilegal que seja. Então, é um momento... A OAB deveria sair de trás do toco. A OAB está escondida atrás do toco. E se a OAB não sair de trás do toco, os advogados do Brasil vão acabar fazendo a OAB sair de trás do toco. Até meu último tweet que eu me lembre foi o seguinte: ou a OAB faz alguma coisa, ou nós temos que falar sobre o impeachment do presidente da OAB. Porque artigo 44, inciso 1º do Estatuto da OAB, a ela cabe proteger o Estado de Direito e a legalidade. Está silente. Muito bem. Ricardo mencionou essa decisão relacionada à Starlink, né, que é uma outra empresa que não tem nada a ver com o X, além do fato do Elon Musk também ter posições acionárias, né, nas duas empresas. E a Gazeta do Povo traz essa manchete dizendo que o STF bloqueia contas da Starlink no Brasil após a ameaça de suspender o X. Aqui ainda na época da ameaça, né? Essa notícia que foi antes da ação efetivamente ser concretizada. Diga, Ricardo. Será que vão fazer busca e apreensão em todas as concessionárias da Tesla também? Vão apreender os veículos? Se a sede fosse do Brasil, talvez já tivesse acontecido. Mas essa decisão foi muito criticada, inclusive até pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que em um evento falou sobre essa medida e fez as suas críticas. Vamos ver o que ele disse. A gente geralmente tem a máxima de que decisão judicial a gente não comenta, a gente cumpre e contesta. Mas o que mais me preocupou ontem, e nós devemos aqui ter diversos investidores internacionais, é a gente ter a obrigação de saber separar pessoa jurídica A de pessoa jurídica B. Se a gente como a gente estava conversando ali atrás, no escândalo da Americanas, fôssemos bloquear a conta da Ambev, não seria correto. Então, a briga jurídica, a demanda jurídica que há em torno do X não deveria nunca ter extrapolado para haver bloqueio de contas da empresa Starlink. Esse é um pensamento individual que eu teria. Luiz Felipe, esse exemplo aí da Ambev, da Americanas, foi bastante comentado também, né? Se a moda pega,
algum outro juiz pode usar isso, e sem falar em outros casos pelo Brasil que poderia misturar essa questão toda de empresas diferentes. Sua opinião em geral dessa primeira rodada? O Lira está completamente com a razão aqui. Por mais que eu critique ele em outros aspectos, nesse parecer dele é exatamente isso. Se você começar a violar a integridade dos negócios e começar a fazer aquela conjunção de acionistas e um negócio de risco em que ele investiu, aí ele investiu em outro negócio de risco, e você associar as duas coisas, pronto, eu já não invisto mais. Eu já não tomo menos risco na próxima. E acho que o que acontece ali, essa sinalização que o STF está dando sozinho, vai afastar muita gente. Vai colocar realmente o Brasil... Já está, vamos deixar isso aqui bem claro. Tá? Eu não sei qual é a mentira que o governo consegue falar, eu já estava falando hoje com outro setor importante da economia brasileira. A verdade é o seguinte, meus amigos, o governo fala que o PIB está crescendo 3% e que está indo tudo bem. 3% porque o governo está gastando absurdamente muito além do que ele arrecada. É gasto de governo. É crescimento via endividamento. Exatamente, via endividamento e gasto do governo. Ele tá financiando o gasto com endividamento. Então, isso tem um limite. E os juros vão aumentar, porque o endividamento está crescendo, o risco de não pagar essa dívida está crescendo. Então, estamos na contramão do que o mundo está pensando em baixar juros aqui. A gente está numa situação reversa, porque o governo está gastando muito e está dizendo que com esses gastos o PIB está crescendo. É artificial esse crescimento. Os setores da economia privada, alguns até vão bem porque recebem esses investimentos diretos do governo. Mas e quando parar isso? Quando a demanda de fluxo, a oferta de capital que o governo está dando para vários setores, o setor de construção é uma parcela do setor de construção está indo muito bem. Então, você tem algumas dessas economias e setores, individualmente, organicamente, independente de gasto do governo, estão indo mal. Essa que é a leitura. Então, neste contexto, você já está num contexto de fragilidade, de países se endividando mais. Está batendo quase 80% agora, está 78% subindo. A última vez eu estava em 74% endividamento, dívida PIB. Então a coisa está piorando em termos de volume de dívida que o Brasil tem. Então isso aí eu diria que se não se fazer respeitar a integridade do investidor em assumir um risco no país e que aquele risco é um risco limitado, por isso que chama-se associações limitadas, ou seja, LLC no contexto americano, né, mas nas SAs, que é uma sociedade anônima, é de risco limitado. Você está limitado àquilo que você botou de capital. Mas de repente você bota capital no investimento e de repente o risco não está contido somente naquele capital que você colocou, ele vai muito além, ele pega você na física, pega também teus outros investimentos e pronto. Que país é esse? É persecutório? Né? Então, você para de investir. Então, a gente está rompendo isso com essa medida do Alexandre de Moraes, mas eu vou voltar atrás naquele primeiro tempo para falar do que ficou óbvio com essas medidas do Moraes. Ficou óbvio algumas coisas que acho que a gente precisa deixar registrado. Primeiro, que o Alexandre de Moraes agiu na ilegalidade, fora da lei. Ele agiu fora da lei, não é como bem colocado aqui, não é legal a maneira, a forma, e também não há a lei em si que dá para ele esse poder de fazer o que ele está fazendo agora. E ele está fazendo isso agora para encobertar as ilegalidades que ficaram patentes com a descoberta do Greenwald, daquele jornalista americano, do Glenn Greenwald. Então, ele já não gostou daquilo que foi pautado naquele momento, agora resolveu cercear essa voz de uma maneira também ilegal. Então, tem duas... Então, tá óbvio que tem um rol bem extenso de ilegalidades ali cometidas. Isso está patente. Essa é a primeira obviedade. Segunda obviedade, os outros juízes estão juntos com isso. Em vez de condenar e apontar exatamente esses erros patentes de forma e também de conteúdo, não, estão ali se abraçando, se protegendo. Então o judiciário está indo junto, está falindo junto como instituição, na minha opinião. Tá, isso é... E a terceira coisa,
as empresas que não estão sofrendo essa perseguição, as outras empresas que não o X... A Meta, Meta, todos os outros, Meta, Google e tal, elas sim estão agindo contra a legislação brasileira, porque são forçadas ilegalmente a dar essas informações que foram peticionadas ilegalmente pelo juiz Alexandre de Moraes. Então, elas também estão na ilegalidade. As outras empresas que estão de comunicação, que elas estão agindo na ilegalidade. Vamos se passar aqui uma risca e definir o que é o quê. E a última coisa que fica patente. A esquerda sem o judiciário não existe. A esquerda sem o judiciário é a bengala. O judiciário é a bengala da esquerda no Brasil. Não há aderência ao discurso da esquerda. Não há aderência ao governo da esquerda, não há aderência aos planos da esquerda. Nada. Aí você fala, então, o que temos? Um governo fraco, sem adesão, sem capilaridade, dependendo de um poder autoritário, tirânico, persecutório, que age vingativamente para perseguir aí todos os inimigos políticos comuns à esquerda, assim como individuais dos ministros. É isso. E há quanto tempo você vai sustentar isso, meus caros? Eu digo com plena sapiência, eu acho que o Lobauer aqui mencionou, ele praticamente refez o discurso de Tocqueville em 1848. Eu não sei quando e não sei como, mas ventos de revolução estão no ar. Porque os mitos e as premissas que sustentam este governo não sustentam mais, não existem mais. A aderência que existia no passado não existe mais. E o governo de hoje é muito mais fraco em termos de legitimidade do que existia do governo de esquerda do passado. Então, que situação é essa? Ventos de revolução no ar. Você viu agora o Luiz Felipe citando Tocqueville, e se você quer saber mais até sobre isso, né, que quer dizer isso, em que contexto ele falou aquilo, pode entrar na nossa certificação em ciência política, que lá você vai ter essa história mais aprofundada. Né? O Ricardo Gomes vai contar a história da Revolução Americana, o Lobauer vai falar sobre Hobbes e Locke, o Jean Turco vai falar sobre por que o Estado existe. Tudo isso com muito detalhamento, com muito embasamento para você saber de onde vêm essas ideias e por que as coisas são como são hoje. O que está fora do lugar? Você entender o que está acontecendo. Tudo isso, para quem se inscrever na certificação em Ciência Política da Brasil Paralelo, vai fazer muito mais sentido. E aqui, nos programas, às vezes você tem pílulas, né? Como o Luiz Felipe acabou de fazer agora, citando Tocqueville. Fazendo a certificação, você vai poder realmente se aprofundar e ter muito embasamento nas suas opiniões e entendimento sobre os fatos. Eu até separei aqui um comentário feito pela Nivian Dias, dizendo o seguinte aqui no nosso chat. Assisti hoje a primeira aula do curso de certificação em Ciência Política com o Adriano Jean Turco. Adorei. Está aqui a Nivian recomendando o nosso curso em Ciência Política. E eu vou recomendar que você curta, compartilhe e mande aqui o nosso programa para os seus amigos, familiares, para que a gente possa ter um alcance maior. Já passamos aí de 7.000 telas acompanhando o nosso Cartas na Mesa de hoje. Falando em Adriano Jean Turco, que foi citado aqui pelo nosso comentário, eu quero passar a bola para ele depois de citar alguns trechos aqui da decisão feita pelo Alexandre de Moraes. Jean Turco, eu vou destacar aqui, a gente tem até o print de algum desses trechos, porque o Moraes, ele ligou a necessidade dessa suspensão ao fato de estarmos próximos das eleições. Então, para o Moraes, é um risco aí de influência do Musk nas eleições aqui no Brasil. Diz ele o seguinte, a atual Rede X, ao colocar-se fora da jurisdição brasileira, com a extinção da empresa nacional, ou seja, com o fechamento do seu escritório, potencializará a massiva divulgação de mensagens ilícitas, inclusive durante o período eleitoral de 2024, acarretando forte carga de desinformação ao eleitorado brasileiro, com a caracterização de diversos ilícitos eleitorais e possibilitando, agora em caixa alta, gravíssimos atentados à democracia. Um outro trecho aqui do Moraes. A conduta ilícita do X, por meio das declarações do seu principal acionista estrangeiro, Elon Musk, pretende claramente continuar a incentivar as postagens de discursos extremistas, de ódio e antidemocráticos, e tentar subtraí-los do controle jurisdicional
com real perigo, inclusive, de influenciar negativamente o eleitorado em 2024. De novo, com massiva desinformação no intuito de desequilibrar o resultado eleitoral a partir de campanhas de ódio na era digital para favorecer grupos populistas extremistas. É importante a gente entrar no detalhe, porque muitas vezes a gente fala da decisão, do que ela realmente causou, mas não fala aqui do que embasou, né? Qual foi o argumento utilizado pelo Moraes. E um último trecho, antes de passar a bola para o Jean Turco, o ápice dessa instrumentalização contribuiu para a tentativa de golpe de Estado e atentado contra as instituições democráticas ocorrido em 8 de janeiro. Foi buscar o 8 de janeiro aqui. Festa da Selma, ele destaca aqui esse termo, como se vê nos trechos destacados constantes em votos por mim proferidos, nas mais de 221 condenações em ações penais já julgadas pelo plenário dessa Suprema Corte. Então o Moraes, ele cita ele mesmo nessa decisão. Esse Festa da Selma é uma citação a uma decisão anterior do Moraes, e então ele coloca essa jurisprudência de decisões que ele mesmo havia tomado, aqui neste caso em relação ao 8 de janeiro. Jean Turco, o último a falar, tem a vantagem de pegar já a discussão em andamento, mas também a desvantagem de já ter sido dito muita coisa. Passo a bola para você, então. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Então, muitas coisas para comentar, porque o caso é grave e muito extenso. Não sei quantos comentários teremos sobre este assunto, mas vamos lá. É óbvio que, na verdade, a essência da questão é essa aqui que você mostrou e que ele mesmo falou explicitamente. Agora, não é verdade que Twitter favorece a direita, etc. e tal. Na verdade, é equânime, é eco, é justo. Ou seja, não cancela alguns perfis, não desfavorece, não tira do ar, não faz shadow ban com a direita, como ele mesmo pediu em vários casos, já isso é sabido, e como muito bem Luiz Felipe lembrou, as outras redes sociais estão fazendo. Então, nós sabemos que o grande pano de fundo, na verdade, é essa luta contra a direita, ao ponto que colegas do Alexandre de Moraes falaram isso abertamente. Este resultado eleitoral se deve a nós, sem nós não estaríamos aqui, etc. Agora, qual outro nível do debate? Outro nível, acho que é o seguinte, tem dois, diferentes camadas. Primeiro nós estamos assistindo a uma luta global entre a política, o autoritarismo, a repressão e as redes sociais, a informação, a liberdade. Isso, em parte, é global. Claro que em alguns países mais, alguns países menos. Viram, por exemplo, como recentemente o dono do Telegram também foi preso, depois solto, na França, sob acusações de não passar dados que as autoridades políticas pediam. Viram como na China, anos atrás, tempo atrás, alguns meses atrás, Jack Ma, o bilionário chinês, dono da AliExpress, Alibaba, também foi preso, sumiu. Vocês viram como, por exemplo, a questão de Rumble também está no limiar dessa luta política. A questão do Bitcoin, das criptomoedas de forma geral, não se vê muito acontecer algo. Por quê? Porque, sabidamente, de forma mais esperta, Satoshi Nakamoto, o pseudônimo da pessoa que inventou, está exatamente sob anonimato, não se sabia exatamente quem é, e aí as autoridades políticas não conseguem pegar este cara, além de outros casos menores, etc. Então essa luta é uma luta global, da velha política que luta para manter seu monopólio, seu poder. Por quê? Porque eles tinham controlado já as universidades, já a mídia tradicional, já também as escolas, a arte, a cultura, claro, não para 100%, mas tendencialmente é isso. Logo, quando surgiu internet, inicialmente eles tentaram surfar a onda. Obama se orgulhava de ser o candidato durante a campanha eleitoral dele, o candidato que mais recebeu dinheiro, pequenas vaquinhas, pequenas doações online, etc. Ele mobilizou as redes sociais naquela época de forma muito boa, etc. Mas depois o jogo virou, foi a direita que surgiu online. Por quê? Exatamente porque estava ausente nessas outras esferas, tendencialmente, aí conseguiu se agrupar online. Foi online que nasceram fóruns de debates, etc., e também personalidades, etc.,
e depois a coisa se reverberou também em política. Então, eles entenderam, obviamente, qual era a raiz do problema e estão tentando atacar, destruir isso. É o que Neil Ferguson, no livro A Praça e a Torre, que cito várias vezes, fala quando fala de network por um lado e hierarquias por um lado. Nós temos uma hierarquia rígida, piramidal, dura, típica da política, da classe política, que tenta ir contra o network das redes sociais, das big tech, das empresas internacionais, etc. Algumas delas já foram aniquiladas, entraram no jogo, se genufleteram, etc. De novo, é notícia desses dias que o mesmo Zuckerberg, o dono do Meta, Facebook, Instagram, etc., ele mesmo admitiu explicitamente, ele mesmo, não é suposição, que censurou e material, postagens durante a pandemia sob ordem do governo democrata, tanto sobre o caso da pandemia, quanto sobre o caso Hunter Biden, do famoso computador, com algumas provas sujas sobre o filho de Biden, que supostamente era uma teoria da conspiração, e na verdade tudo demonstra que não era. Então, o jogo é este. Agora, qual a posição do Brasil neste tabuleiro internacional? Realmente o Brasil está surfando a onda, né? Porque está além dos países claramente totalitários, está lá em segundo lugar, ao ponto que vimos naquele mapa que vocês mostraram como o Brasil está junto com os países autoritários já proibindo o Twitter. Outro mapa que seria interessante, andei procurando nesses dias, se tem algum dado sobre isso, não achei, convido quem sabe alguém consegue desenvolver isso e descobrir essas informações. Muito se fala dessa famosa representação legal de Twitter no Brasil. Bom, primeiro, é enésima mentira, porque tinha, e a diretora de Twitter sofreu busca e apreensão, sofreu ameaça de prisão, etc., e Elon Musk, inclusive, cutucou vários gerentes, diretores executivos no Brasil para ser representantes dele, e eles todos, obviamente, negaram, fugiram, porque sabem que seriam presos imediatamente. Mas outro mapa interessante, a informação seria: duvido fortissimamente que Twitter tenha representação legal em todos os países do mundo. E nem por isso estes países proíbem. Não são todos os países do mundo que exigem. Por quê? Porque a internet é outra arena, é outra esfera, que não se subjulga à arena doméstica, territorial do Estado-nação. O Estado-nação é bom que aprenda isso, que são esferas totalmente diferentes. E depois, ao nível doméstico, então, existe isso. Essa questão que é o seguinte, direção dois fatores. Um, que realmente o poder de Brasília é muito forte, muito centralizado, muito afastado do resto da população. E nós conseguimos fazer muito pouco. É aquela sensação de impotência da qual o Bauer estava falando. E dois, que em parte, eu vi uma pesquisa de opinião que mostrava que 7 em 10 brasileiros são contra essa medida de Alexandre de Moraes. Mas mesmo assim, em parte tem gente que apoia, especialmente nos altos níveis, nas altas elites, etc. Talvez veremos os vídeos da premiação de Alexandre de Moraes, com Toffoli, Lewandowski, Temer aplaudindo e elogiando, etc. Tem gente que concorda. Tem uma parcela da sociedade que é totalitária mesmo, que fala isso mesmo, aqui é Brasil, pô, aqui tem lei, etc. Confundindo, na verdade, ordens, autoritarismo, repressão com ordem, com regras, com Estado de Direito, que já não existe já faz muito tempo. E aí, queria parar um momento sobre a questão de Elon Musk de forma específica, porque várias questões. Primeiro, vejam, Elon Musk, por um lado, tem um papel muito importante, positivo, que eu já falei, que é o seguinte: é por isso que nós precisamos de ricos, de milionários e de bilionários. Porque, infelizmente, enfrentar o poder político é muito difícil e muito perigoso. Todos nós gostaríamos de fazer, mas, obviamente, o poder econômico te dá uma arma mais independência, mais liberdade. Então, quem tem mais dinheiro consegue fazer mais facilmente. Quem tem menos dinheiro consegue fazer mais dificilmente. Tem um custo mais alto. Então, nós precisamos de alguém que consiga enfrentar isso, mesmo se as armas não são pares, porque o poder político continua dominando. E, ao mesmo tempo, Elon Musk, infelizmente, a figura dele, né, se presta a todas as críticas possíveis e imagináveis. Essencialmente por dois grandes motivos. Um, porque é rico, milionário, bilionário, etc.
Então é a inveja social, em cima do qual o marxismo surfa, etc. E 2, porque é estrangeiro. Então, enquanto estrangeiro, aí gera aquela xenofobia típica de pessoas tribalistas, etc., que falam essas frases, aqui é Brasil, pô, aqui tem que ler, etc. Tal. Essas pessoas confundem, acham que progresso, desenvolvimento, riqueza de um país vem junto com ordem. Até o mesmo lema da bandeira, ordem e progresso. Eles, na verdade, não entendem que tem nada a ver com isso. É uma confusão positivista, do positivismo científico, não do positivismo jurídico. Eles negam, na verdade, as características típicas da brasilidade, de um país tropical, etc. Negam essa essência tropical e queriam ser teutônicos, especialmente ainda mais com os estrangeiros. Aí agora vamos mostrar que aqui também tem lei como é no exterior. Mas é exatamente essa confusão, é esse o equívoco. Isso não existe lá fora. Isso não existe esse tipo de repressão, esse tipo de falta de Estado e direito. Não neste nível e não, pelo menos, apoiado dessa forma por parte da população, por parte do establishment. Agora, aqui o Estado está agindo de forma ilegal. E repito, é um mito a ideia segundo a qual o Estado age de forma legal e tenta coibir as ilegalidades das pessoas. O Estado age pelo poder. Quando consegue se amparar na lei, age na lei. Quando não consegue se amparar na lei, age mesmo assim. Vocês estão vendo que muitas pessoas do Estado estão continuando a postar no Twitter. Então, é a república das exceções. Há quem pode e quem não pode, eles continuam fazendo de qualquer jeito. Eu diria que, neste sentido, a chave da virada talvez seja, em parte, a pressão popular, mas em parte também a pressão internacional. O Brasil ficou manchete, como você estava falando dos investimentos, no mundo inteiro. Essa notícia repercutiu de forma muito negativa no mundo inteiro, coloca claramente o Brasil no rol de países autoritários e, infelizmente, internamente é muito difícil que alguém tenha o poder para fazer alguma coisa. Agora, é importante quem domina a narrativa internacional, porque, obviamente, você tem, no mínimo, 2 narrativas em competição entre elas. Se eles dominarem a narrativa internacional, eles ganharão apoio internacional. Se, ao contrário, a direita ganhará a narrativa internacional, conseguirá pautar e talvez alguma coisa pode ser feita para mudar. Tá aí um belo resumo da situação toda feita pelo Jean Turco, e essa é a grande discussão, né? Quem é que está ferindo a lei? Por um lado, o Moraes e a esquerda até como um todo dizendo, olha, o estrangeiro aí, o Elon Musk, o X, tem que seguir as leis do país, então tá certo mesmo de restringir o serviço. Por outro lado, o Elon Musk dizendo que quem restringiu, quem inferiu a lei, quem não seguiu a lei, a própria lei brasileira, foi o próprio Moraes, com as decisões feitas lá atrás, as exigências que foram feitas para tirar perfis e tudo isso, não seguindo o Marco Civil da internet e outras leis brasileiras naquele momento, que ele resolveu não acatar essas ordens por conta disso.